Sejam todos muito bem-vindos ao módulo 10, Casos Práticos de Uso de Tecnologias Metaversais, com o professor João Pérez, na sua formação Metaverse Expert. Olá, é muito bom estar aqui e hoje a gente vai fechar uma boa parte do curso com chave de ouro aqui, falando sobre aonde que nós aplicamos tudo aquilo que nós vimos até agora sobre tecnologias. Obviamente, vou ter que recordar pequenos detalhes aqui para que a gente possa entender, mas nós vamos estar falando aqui de casos de uso, de aplicações, para onde o mercado está indo e como está indo. Então, vamos lembrar, o material fornecido neste módulo também é um material básico, muito simples. Nós temos a apresentação, duas leituras simples, mostrando áreas totalmente diferentes, tá certo? Explorando o mundo digital, uma visão básica, e vamos dizer assim, um documento da Century falando sobre a área de aeroespacial, de defesa, usando tecnologia metaversa. E depois nós temos um outro caso aqui que a gente indica uma série de situações que são interessantes que vocês vejam em termos de desenvolvimento. Vamos começar, então, lembrando de que tudo que nós vamos ver hoje, ele depende muito ainda da evolução, daquilo que está acontecendo. Vamos lembrar que essa segunda onda de metaverso, ela nasceu a partir de visões realmente de construir ambientes virtuais fundamentados em Web3, apesar que a grande maioria que está aí hoje está Web2 ainda, mas fundamentado em Web 3.0, e com alta relevância em 3D, e alta relevância em interatividade, imersividade. É por isso que nós vamos ter que entender de onde veio, para onde vai e como isso acontece a nível de aplicações. Então, neste módulo, a gente vai estar falando do que casos de uso, as tendências em curto prazo, vamos estar falando de que esta visão que eu estou trazendo é uma visão que o mercado tem hoje, obviamente uma visão evolutiva e que ela pode trazer novos, vamos dizer assim, parâmetros ao longo dos anos, à medida em que as coisas evoluírem. Nós vamos ter aqui neste módulo uma proposta de exercício que a gente chama de Quick Impulse, que é exercícios rápidos. Na verdade, é a prática de navegação, é a prática de observação, de olhar como é que eu entro numa plataforma metaversa, quais são suas características, o que ela tem de vantajoso, o que eu posso tirar proveito dela, e nesse sentido. E quando a gente olha para as milhares de aplicações que nós temos no mercado, então, começando, por exemplo, a área aeroespacial. A aeroespacial, eu posso pensar na NASA utilizando isso, posso pensar numa Boeing desenvolvendo projetos de aviões terrestres, eu posso pensar em N empresas na área espacial com aplicações totalmente distintas. Então, esse número 1.000 áreas de aplicação, ele se desdobra. Por quê? Porque cada área desta, como área de arquitetura, automotiva, educação, energia, construção civil, entretenimento, área fast food, alimentação, né? Área de saúde, e assim vai, todas essas áreas se desdobram em várias outras. Então, esse é um ponto-chave que nós vamos ter que pensar, que não é apenas uma área macro, mas ela se desdobra em N outras que são extremamente importantes para que a gente possa entender todo esse contexto. Então, vamos começar lembrando de uma coisa extremamente importante. Quando eu entro em uma plataforma de um mundo virtual, que eu possa considerar metaversal, eu vou sempre estar entrando com o meu login, com uma senha, com a minha identificação, mas eu sempre serei um avatar. Se eu não entrar como avatar, eu não estou entrando, de fato, numa plataforma que represente uma visão 3D, metaversal, coisa do gênero. Então, hoje, para quando a gente entra numa plataforma, nós temos que tomar muito cuidado com os dados, nossos dados pessoais de identificação dentro das plataformas. Aqui eu estou trazendo apenas uma chamada de casos em que eu já tenho ferramentas, estruturas disponíveis no mercado que não servem só para mundos metaversos, mas elas servem para garantir a segurança dos usuários em navegação na web de modo geral, porque a questão de identificação, de cuidar de dados pessoais, não é só no metaverso, mas ela já vem
essa preocupação ela já vem de forma muito séria da navegação trivial na internet que nós temos hoje. Então, estou indicando aqui 2 websites para que vocês possam navegar, ler, entender, ver as recomendações. Eles têm filminhos, eu estou indicando 2 pequenos filmes aqui, que dão os cuidados básicos, que falam sobre o problema, que estão aí. Então, é muito importante que, antes de começar a fazer qualquer pesquisa, vocês relembrem a necessidade de privacidade, cuidado com seus dados pessoais, antes de fornecer esses dados a algumas plataformas. Bom, vamos falar agora, então, do nosso tema-chave hoje, que seriam as principais aplicações para metaverso. E eu vou lembrar para vocês que eu vou estar falando apenas 1% dos casos mundiais. Vocês mesmos já ouviram muita coisa, já leram muita coisa falando sobre aplicações que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e tem muito artigo. Então, a nossa colocação hoje é bastante rápida, mas ela vai mostrar o quanto isso é importante para a gente poder entender esse contexto como um todo. Obviamente, não posso deixar de começar pela indústria de jogos. Vamos lembrar que a indústria de jogos é a nossa realidade de hoje. Por quê? Quando eu olho para as principais plataformas que estão alinhadas a metaverso hoje, elas são plataformas de jogos. Em última essência, o jogo ele é um motivador para que as pessoas tenham presença contínua. Aquelas plataformas que não gamificaram, elas nascem, crescem e morrem. Então, a gamificação ela faz com que haja uma interatividade social em que as pessoas se encontrem e que as pessoas, vamos dizer assim, disputem, obtenham ganhos, ganha vontade de participar. Então, exatamente igual acontece no nosso mundo real. Nós, seres humanos, somos altamente competitivos. Nós competimos dentro de casa, com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. Nós competimos no trabalho, na escola, nós competimos em todos os lugares. Então, vamos lembrar que a indústria de games só evoluiu por causa disso. Então, esta aqui, a indústria de game, ela é extremamente importante porque ela trouxe para as plataformas de metaverso praticamente tudo o que existe. Então, ela trouxe mundos virtuais reais alinhados, então são metaversais alinhados à realidade do mundo real, assim como ela trouxe mundos fictícios, aqueles mundos onde não existe gravidade, onde o perigo pode ser elevado a um nível muito alto ou a um nível inexistente, né? A percepção de algumas coisas podem ser modificadas. Então, as plataformas de jogos inspiraram todas as demais aplicações que vêm depois delas. Elas deram base, alicerce para isso. Então, eu não estou aconselhando ninguém a jogar, a brincar, mas eu estou mostrando uma realidade. Um dos pontos chaves que a gente começa a entender, eu chamo isso de encontros imersivos. E é uma tendência muito grande, né? Onde, por exemplo, nesta figura, nós temos um ambiente social com várias baias, várias pessoas sentadas em suas baias, conversando, tratando de negócios, fazendo, né? Num ambiente onde cada um está tratando de um assunto, por exemplo, mas isoladamente, num ambiente em que ele é dedicado, propício para esse tipo de atividade. Para quem estiver esperando alguém, aí tem um filme passando e tal. Esse tipo de ambiente, que é um ambiente de encontros imersivos, foi o que, aqui neste curso, buscamos desenvolver, né, uma plataforma que pudesse levar para os nossos alunos um encontro imersivo, ou seja, a nossa intenção não é construir um mundo virtual, construir... Não, neste momento, durante o curso, o importante é que o aluno possa entender o que é um espaço de imersividade, ou seja, o que é a imersividade do ponto de vista prático? Eu sou um avatar que entro num espaço deste, estou aqui dentro, tenho controle sobre o meu objeto avatar dentro daquele espaço, posso sair desta baia e ir para outra, posso ir lá ver o filme de perto, posso vir aqui de longe, eu posso ter mobilidade com o meu avatar dentro deste
espaço em que eu estou presente e tenho controle sobre o meu corpo, né, virtualmente dentro desse espaço. Então, eu me sinto imersivo nesse espaço. Eu posso ouvir o ambiente, eu posso falar com pessoas, eu posso interagir com determinados objetos no ambiente. Então, isso é imersividade. Para a gente entender isso, eu vou falar um pouquinho do nosso projeto. Nós, aqui na Tudo sobre a IoT, nesse curso Metaverso Expert, desenvolvemos a partir de uma plataforma metaversa chamada Spatial, né, que tem uma versão gratuita. Nós fizemos a versão gratuita até porque habilitaria que qualquer um dos nossos alunos também fosse lá e desenvolvesse, tá certo? Obviamente vai precisar ter um pouco de conhecimento vamos assim, extra não necessariamente de programação, mas de lógica construtiva, de conexão de blocos e coisas do gênero, mas esse é um ambiente que ainda está suportado em Web 2, ele não é Web 3.0, ele é Web 2.0. Por quê? Porque ele precisa pegar e conseguir trazer o maior número de usuários possíveis para a plataforma. No entanto, ela emula a projeção virtual em 2D e meio, ou seja, emulando um 3D e, em alguns casos, em 3D em alta definição, ela já permite fazer isso. Né? Ela permite uma personalização, ou seja, foi o que nós fizemos. Nós não pegamos nenhuma sala pronta deles, nós criamos o nosso espaço virtual personalizado do jeito que a gente queria, que é esse espaço aqui embaixo que eu estou mostrando. Esse espaço é uma ampla sala com várias telas, onde as pessoas podem emergir, elas podem ir, né, entrar nesse espaço com o seu avatar e, a partir daí, se socializar, conversar com outras pessoas que estejam lá, verificar as coisas que estão na tela, interagir no ambiente. Então, esse projeto ele foi feito e, na sua concepção em alta resolução, ele ficou desta forma. Eu tenho aqui slides, fotos, né, do ambiente, onde os avatares estão aqui. Eu tenho sala, tenho cadeiras, etc. Né? Essas funcionalidades aqui de alta resolução, nós não pudemos manter, porque vou explicar já já. Então, esse é o espaço que quem teve oportunidade já de entrar no ambiente viu, e quem não teve poderá ter, porque esse espaço está lá. Obviamente, não está com esta riqueza de detalhes em alta resolução, nós tivemos que abaixar a resolução do espaço, mas esse é o espaço virtual. É importante entender que esta imagem poderia ser vista se todos tivessem um microcomputador game de alta capacidade, principalmente com placa GPU, que conseguisse reproduzir a resolução, né, em HD, né, Full HD aqui nesses casos, tá? O nosso projeto, obviamente, ele ficou mais simples porque ele veio para este padrão aqui. Reduzimos as cores, reduzimos uma série de recursos que tinha para que as pessoas pudessem participar. Agora, veja, a gente diz assim, mesmo com toda a simplificação, o ambiente gráfico é muito pesado para computadores antigos e básicos, com pouca memória RAM e CPU simples dual-core. Então, essa é uma verdade que vocês vão sentir na pele. Esta é a realidade hoje do nosso ambiente. Ela, apesar de simples, ela tem alguns aspectos de alta resolução. Então, eu tenho, por exemplo, nesta tela aqui, eu tenho um filme passando. Eu tenho aqui um filme passando, aquele filminho que está no website da Tudo sobre a IoT, e tenho aqui o meu avatar andando. Eu tenho outros espaços, né? Então, por exemplo, quando eu falo de alta resolução, se a minha máquina tem uma certa capacidade gráfica, à medida em que eu dou o zoom, eu giro no mouse, né, o rolete central, eu giro, eu consigo dar um zoom. Então, eu vejo o detalhe da folhagem, o brilho da luz refletindo sobre a folha, a textura do sofá. Então, eu tenho capacidade, tem. O problema é que nem todo mundo vai conseguir chegar nesta visão, dependendo da capacidade da sua máquina. Então, este é o lado importante que vocês entendam. Aqui a gente traz uma declaração muito simples para que vocês entendam que vai ficar realmente difícil
as pessoas navegarem em qualquer que seja a plataforma metaversal, em 3D, sem uma máquina, no mínimo, um Intel, estou dando uma base aqui, um Core i5 de 10ª geração, que tenha um chip gráfico, uma NVIDIA GTX 1050 mais fraquinha possível, 8 GB de RAM. Então, aqui eu falo, olha, o GTX 1050 ele tem 2 GB de RAM dedicado a vídeo, que é independente dos 8 GB de RAM de memória de trabalho. E eu preciso ter uma conexão Wi-Fi de 100 megabits, no mínimo, para poder suportar a navegação. Eu digo assim, que máquinas inferiores podem chegar, se vocês derem um Ctrl Alt Del e for verificar o consumo de CPU e o consumo de memória, ela pode chegar a máquinas inferiores até 100% de uso de CPU ao entrar no site, a necessidade de carregar o ambiente. Ela pode bater 100% de CPU e ter sobreaquecimento de CPU, porque exige uma capacidade do computador local bastante grande. Então, é muito importante, né? E eu estou lembrando que essa experiência ela foi proposta no módulo 9, na aula 3, e que a gente está fazendo, vamos fazer vários agendamentos para que as pessoas possam entrar conosco e sentir, mas a gente já está alertando que isto é provável que aconteça. Veja só, nesse ambiente, nós temos, vamos dizer assim, avatares de corpo inteiro, que já é um recurso que muita gente está cortando porque fica muito pesado, rostos e roupas personalizáveis, os avatares andam, correm, pulam, dançam, possuem diversos movimentos controlados pelo dono do avatar, né? Nas telas nós temos filmes com áudio controlável, nós temos apresentações de PowerPoint controlável, com imagens variáveis, o áudio do ambiente possui a opção de som espacial e som fixo, no caso, som espacial, quando um avatar está longe, do outro lado da sala, a voz dele vai chegar para o outro baixa. Agora, imagine numa sala de aula, que eu tendo que dar uma aula nesse espaço, eu controlo som para som fixo e todos conseguem ouvir no mesmo nível de voz, né? Se todo mundo falar nesse ambiente, vai ser uma loucura total, obviamente. Mas, então, a plataforma permite isso e muito mais.